Gente, o que vocês vão ver neste vídeo vai chocar vocês. Danilo Gentili acabou de soltar o verbo contra a justiça brasileira, de uma forma que eu nunca vi antes. E a pergunta que não quer calar: se Léo Lins for mesmo preso por fazer piadas, quem será o próximo humorista na mira? Vocês não vão acreditar no que o Danilo falou. Mas antes de eu contar tudo, se você quer ficar por dentro de todas as polêmicas do mundo do entretenimento, deixa aquele like maroto aí embaixo e se inscreve no canal com o sininho ativado, porque o que eu vou revelar aqui hoje pode mudar tudo no cenário da comédia brasileira. Pessoal, vocês lembram do Léo Lins, né? Aquele humorista que trabalhava com o Danilo Gentili no SBT? Pois é. Ele acabou de ser condenado a 8 anos de prisão por causa de piadas que ele fez em um show de stand-up. 8 anos, gente! Isso mesmo que vocês ouviram! E o Danilo Gentili? Cara, ele não conseguiu ficar quieto. O homem, literalmente, explodiu contra a justiça brasileira e fez uma declaração que está dando o que falar em todo o Brasil. Ele disse, e eu vou falar exatamente as palavras dele: se Léo Lins for preso, quem é o próximo? E, gente, essa pergunta está assombrando todos os humoristas do país. Mas calma aí, vamos entender toda essa história desde o começo, porque isso aqui é muito mais sério do que parece. Léo Lins não é qualquer humorista, pessoal. Ele foi funcionário do Danilo Gentili por anos, participava do programa The Noite no SBT e praticamente aprendeu a fazer humor com o próprio Danilo. Em 2022, o Léo Lins gravou um show de stand-up chamado Perturbador. E olha, o nome já entregava tudo, né? Esse show teve mais de 3 milhões de visualizações no YouTube antes de ser removido da plataforma. 3 milhões, gente! Isso é mais audiência do que muito programa de TV. Mas o que tinha nesse show que causou tanta polêmica? Bom, o Léo Lins fez piadas sobre vários grupos: negros, idosos, pessoas com deficiência, homossexuais, evangélicos, judeus, enfim, ele não poupou ninguém. E olha, eu não vou repetir as piadas aqui porque, sinceramente, algumas eram bem pesadas mesmo. A justiça entendeu que essas piadas não eram apenas humor, mas sim discurso de ódio disfarçado de comédia. E aí, pessoal, veio a bomba. Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão, mais uma multa de 1.170 salários mínimos e ainda tem que pagar R$303 mil de indenização. E foi aí que o Danilo Gentili perdeu a linha. Gente, eu acompanho o Danilo há anos e eu nunca vi ele tão revoltado quanto agora. Ele foi direto nas redes sociais e soltou o verbo de uma forma que deixou todo mundo de queixo caído. O Danilo disse, e eu vou ler textualmente: piadas não geram intolerância e preconceito. O humor não comete crimes. É uma forma de arte, que serve para causar alívio, riso e boas sensações em quem está ouvindo. Mas não parou por aí, pessoal. Ele continuou. Se Léo Lins for preso por fazer piadas, quem é o próximo? Eu? Antônio Tabet? Maurício Meirelles? Onde isso vai parar? E, gente, essa pergunta está ecoando por todo o meio artístico brasileiro. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando o Danilo falou sobre a responsabilidade dele nessa história. Toda, ele disse. Léo Lins aprendeu a fazer humor comigo. Se ele está sendo condenado por isso, então eu também deveria estar sendo processado. Cara, isso é pesado. E olha só que interessante. O Danilo não está defendendo as piadas do Léo Lins. Ele está defendendo o direito de fazer piadas. Ele falou. Pode não achar graça, pode até detestar, mas condenar alguém à prisão por piadas é insanidade. E vocês, o que acham disso? Pessoal, vocês não fazem ideia do pânico que tomou conta do meio humorístico brasileiro. Eu conversei com pessoas do meio e todo mundo está com medo. Literalmente com medo de subir no palco. Antônio Tabet, que é um dos humoristas mais respeitados do Brasil, também saiu em defesa do Léo Lins e disse: isso é um absurdo e um desserviço. Maurício Meirelles comparou a situação com a prisão de rappers e disse: ninguém deve ser preso pela sua arte. Mas tem gente do meio que está do outro lado também. A humorista Bruna Braga foi categórica: racismo é crime.
Comediante foi racista, vai ser preso, a gente tem que ser contra? E aí, pessoal? A comunidade está literalmente dividida. O Danilo Gentili está no centro dessa guerra. Ele está arriscando a própria carreira para defender o Léo Lins. Tem gente especulando que ele pode até perder patrocinadores por causa dessa posição, mas ele não está nem aí, continua firme na defesa. O advogado do Léo Lins já disse que essa sentença pode criar um precedente de censura no Brasil. E o Danilo concordou. Se isso passar, acabou a comédia no Brasil. Gente, vocês conseguem imaginar um Brasil sem humor, sem stand-up, sem programas de comédia, mas o que está deixando todo mundo mais revoltado são as comparações que estão sendo feitas. Pessoal, o Léo Lins foi condenado a 8 anos por piadas. Enquanto isso, criminosos de verdade ficam poucos dias na cadeia. MC Pose do Rodo, que foi preso por apologia ao crime e ligação com facção, ficou apenas 4 dias preso. 4 dias! E o Léo Lins vai pegar 8 anos por fazer piadas. Como é que explica isso? O Danilo Gentili não perdoou essa comparação. Ele postou: era melhor o Léo Lins ter virado bandido em vez de humorista. E olha, por mais polêmico que seja, tem uma lógica meio torta nisso, né? E tem mais. Corruptos que roubaram milhões do país estão soltos, políticos envolvidos em escândalos continuam livres, mas um humorista que fez piadas de mau gosto vai ficar 8 anos na cadeia. O Danilo falou: cadê a lógica nisso? E vocês conseguem me explicar? Gente, a pergunta que o Danilo Gentili fez não é só retórica, não. Se Léo Lins for preso, quem é o próximo? Essa pergunta está assombrando todo o meio artístico brasileiro. Pensem comigo, quantos humoristas brasileiros já fizeram piadas polêmicas? Praticamente todos. O próprio Danilo, o Rafinha Bastos, o Fábio Porchat, o Marcelo Adnet. Todo mundo já fez alguma piada que poderia ser considerada ofensiva por alguém. O Danilo está certo quando diz que isso pode ser o fim da comédia no Brasil. Imaginem vocês, humoristas com medo de fazer piadas. Stand-up comedians tendo que passar seus roteiros por advogados antes de subir no palco. Isso é o fim da arte. Pessoal, e olha só que irônico. O show do Léo Lins se chamava Perturbador. E realmente perturbou. Mas perturbou tanto que pode ter mudado para sempre o cenário da comédia brasileira. O Danilo falou: Léo Lins pode ter sido o último humorista livre do Brasil. Que pesado isso. Pessoal, o que está acontecendo aqui vai muito além do Léo Lins ou do Danilo Gentili. Estamos falando do futuro da liberdade de expressão no Brasil. Estamos falando sobre onde traçamos a linha entre humor e crime. O Danilo Gentili levantou uma questão fundamental. Se começarmos a prender humoristas por piadas, onde isso vai parar? Quem vai decidir o que é engraçado e o que é crime? Um juiz? Um grupo de pessoas ofendidas? A sociedade inteira? E tem outro lado da moeda também, pessoal. Tem gente que diz: não, racismo é crime sim, não importa se é piada ou não. E essa galera tem um ponto também. Será que existe limite para o humor? Será que algumas coisas são sagradas demais para virar piada? O Danilo está defendendo que o palco é um espaço sagrado, onde tudo pode ser dito. Mas os críticos dizem que o palco não pode ser usado para espalhar ódio. E aí, pessoal, quem está certo? Uma coisa que me chamou muito a atenção nessa história toda é como o Danilo Gentili está levando isso para o lado pessoal. Ele não está só defendendo um colega de profissão. Ele está defendendo alguém que ele praticamente criou profissionalmente. O Léo Lins passou anos no programa do Danilo. Ele aprendeu a fazer humor ali, desenvolveu seu estilo ali, ganhou fama ali. E agora está sendo condenado por fazer exatamente o tipo de humor que aprendeu com o Danilo. Por isso que o Danilo falou: se ele está sendo condenado por isso, então eu também deveria estar sendo processado. Porque no fundo, ele se sente responsável. Ele se sente como se estivesse sendo atacado através do Léo Lins. E isso explica por que a reação do Danilo foi tão explosiva. Não é só sobre liberdade de expressão, é sobre lealdade, é sobre proteção, é sobre um mentor defendendo seu pupilo.
O que mais está preocupando o Danilo Gentili e outros humoristas é o precedente que essa condenação pode criar. Se Léo Lins for mesmo preso por piadas, isso abre um precedente legal para processar qualquer humorista. Imaginem só, qualquer pessoa que se sentir ofendida por uma piada pode processar o humorista e pedir prisão. Isso seria o fim da comédia. Como conhecemos, seria o fim do stand-up, seria o fim dos programas de humor. O Danilo falou: vão ter que fechar todos os comedy clubs do Brasil. E ele não está exagerando, pessoal. Se essa decisão for mantida, realmente pode ser o fim de uma era. E tem mais. Não é só sobre humor, não. Esse precedente pode afetar toda forma de arte. Escritores, roteiristas, atores, cantores. Todo mundo que trabalha com expressão artística pode ser afetado. Uma coisa que está ficando clara nessa história é como o meio artístico está dividido. Não é todo mundo que está defendendo. O Léo Lins não. Tem uma galera que está falando: não, racismo é crime mesmo, não importa se é arte ou não. E essa galera tem nomes importantes também. A Bruna Braga, que eu mencionei antes, é só um exemplo, mas a maioria dos humoristas está do lado do Danilo Gentili. Antônio Tabet, Maurício Meirelles, Fábio Rabin, a galera está se unindo para defender o Léo Lins. E isso está criando uma guerra dentro do próprio meio. Tem humorista brigando com humorista, tem gente perdendo amizade por causa disso. O Danilo está no centro dessa guerra, liderando a resistência. Pessoal, essa história está longe de acabar. O Léo Lins ainda pode recorrer da decisão, e provavelmente vai recorrer. E o Danilo Gentili já disse que vai apoiar ele até o fim. Mas enquanto isso, o clima no meio humorístico está tenso. Todo mundo está pisando em ovos, todo mundo está com medo de fazer a piada errada. E o Danilo, ele está mais determinado do que nunca. Ele falou que vai continuar fazendo humor do jeito que sempre fez, que não vai se deixar intimidar. Mas será que ele consegue manter essa posição? Será que os patrocinadores vão continuar apoiando? E voltamos à pergunta que dá título a este vídeo: se Léo Lins for preso, quem é o próximo? Essa pergunta está ecoando por todo o Brasil, pessoal. Porque se a justiça decidiu que piadas podem ser crime, então qualquer humorista pode ser o próximo. O próprio Danilo pode ser o próximo. Antônio Tabet pode ser o próximo. Qualquer um pode ser o próximo. E isso está deixando todo mundo em pânico. Imaginem vocês acordar um dia e descobrir que uma piada que vocês fizeram há anos virou processo criminal. Que vocês podem ser presos por algo que achavam que era só humor. O Danilo Gentili está certo quando diz que isso pode ser o fim da comédia no Brasil. Porque quem vai querer ser humorista sabendo que pode ser preso por fazer piadas? Pessoal, independente do lado que vocês estão nessa discussão, uma coisa é certa: essa história vai marcar para sempre o humor brasileiro. Seja qual for o resultado, nada mais será igual. Se Léo Lins for mesmo preso, será a primeira vez na história do Brasil que um humorista vai para a cadeia por fazer piadas. Isso vai entrar para os livros de história. E se ele conseguir reverter a condenação, ainda assim o precedente já foi criado. A mensagem já foi enviada. Cuidado com o que vocês falam no palco. O Danilo Gentili está lutando não só pelo Léo Lins, mas pelo futuro de toda uma profissão. Ele está lutando pelo direito de fazer rir, pelo direito de provocar, pelo direito de incomodar. E vocês, o que acham? Concordam com o Danilo? Acham que Léo Lins deveria ser preso? Acham que o humor tem limite? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem aquele like maroto aí embaixo. Compartilhem com os amigos, porque essa discussão precisa chegar em todo mundo, e se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade dessa polêmica que está dividindo o Brasil. Vocês acabaram de assistir a análise mais completa sobre a explosão do Danilo Gentili contra a justiça brasileira. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!